Bem-vindo a mais uma live do CEMIB Sul. Hoje a gente vai ter mais um programa do quadro Mentores, né, que entrevista líderes cristãos com experiência em alguma área relevante que vão compartilhar aqui com a gente os seus melhores conselhos sobre aquela área. E hoje a gente vai conversar sobre como revitalizar uma igreja que está estagnada ou está no processo de estagnação, decadência ou não consegue progredir por alguma razão. E para conversar com a gente vai ter hoje o Leonardo Dalla. Leonardo Dalla é pastor da Igreja Presbiteriana Redenção. Ele é especialista em plantação e revitalização de igrejas. Ele inclusive foi, acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso, ele foi colega do Matheus Hatch, nosso professor, fundador aqui do CEMIB Sul e convidado habitual, num curso, numa especialização sobre plantação e revitalização de igrejas. E daqui a pouco ele vai estar aqui online para conversar com a gente. Ele já está aqui online. E aí, Léo? Como é que tá? E aí, tudo bem, Romenig? Joia, tranquilo. Bom Tudo bem? A dia, né? gente não nos conhecemos pessoalmente ainda, Léo, mas o Matheus Rett me falou muito bem de você e eu estou bastante animado para o nosso papo agora, hoje de manhã. Bom, muito bom. Acho que vai ser muito bom também. Matheus é um amigo muito querido, né? A gente se conheceu fazendo a pós e acabamos criando aí um vínculo de amizade que tem perdurado aí com a graça de Deus. Bacana. Vocês fizeram então uma pós de plantação e revitalização de igrejas juntos, é isso? Isso, exatamente. Plantação e revitalização de igrejas. Bacana. Exato. E a tua igreja presbiteriana, Redenção, ela fica onde, Léo? Para a gente saber. Bom, a minha igreja ela fica em Vila Velha, no Espírito Santo, né? É uma das cidades que compõe a região da Grande Vitória. A Vitória é a capital e tem 4 municípios que compõem essa região aí da Grande Vitória. Vila Velha é um desses municípios, né? Léo, essa igreja que tu tá pastoreando aí no Espírito Santo, Isso. ela é uma igreja que tu tá plantando, revitalizando ou nenhum dos dois? Como é que ela se encaixa aí nessas categorias? Não, a nossa igreja hoje ela é um projeto de plantação de igreja, né? Começamos a plantar essa igreja agora no começo do ano, né? Um sonho que a gente já tinha há muito tempo no coração, né? Deus já vinha colocando num determinado lugar aqui da nossa cidade, um lugar para onde a cidade tem crescido muito. E aí entendemos que esse era o momento da gente iniciar esse projeto de plantação. Então, a Igreja Presbiteriana Redenção ela é uma igreja que está sendo plantada, né? Começou a ser plantada agora no começo do ano. Ah, bacana, uma igreja em plantação. E para a gente só se situar, para entender um pouco mais a relação entre plantar e revitalizar igrejas, são dois processos completamente diferentes, uma plantação de igreja do zero ou uma revitalização de uma igreja que já existe, ou as etapas têm algumas coisas em comum, têm alguns processos parecidos, como é que é a relação desses dois processos? Eu acredito, Rumenig, que são dois processos diferentes, né? Eu Uhum. já, como seminarista, participei de um projeto de plantação também em São Paulo, a Igreja Presbiteriana do Vila Olímpia, né? Que a gente chama de carinhosamente Comunidade da Vila. E, e o processo é muito diferente do processo de revitalizar a igreja, né? Uhum. Inclusive, assim, os temores do plantador e do revitalizador são diferentes, né? Uhum. Eu e o pastor, nosso pastor lá em São Paulo, costumávamos brincar que a gente, assim, tinha... O grande medo nosso era chegar no domingo e não ter ninguém na igreja, só ter a gente. E aí, o revitalizador e o processo de revitalização, o medo é outro, né? O medo Uhum. é o pastor chegar no domingo e falar, poxa, mas tem essas pessoas de novo, né? Não veio ninguém novo. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes, dois processos aí completamente diferentes, né? Entendi, são completamente diferentes. Interessante essa questão dos temores aí do plantador e do revitalizador. Então, o teu temor agora
é chegar na igreja e não ter ninguém. O temor do revitalizador é a questão. Tem muita questão da mudança, né? De como conduzir um processo de revitalização. Mas hoje o nosso papo, Léo, vai ser sobre como revitalizar uma igreja que está estagnada. Então a gente não vai aprofundar muito na questão de plantação em si. Aí uma pergunta que eu quero te fazer para a gente começar a desenvolver esse papo sobre revitalização é: como é que eu sei, né? Agora você está plantando uma igreja, ela tem pouco tempo de existência e tal, mas vamos pensar numa igreja que existe já há algum tempo. Como é que eu sei que a minha igreja estagnou? Como é que eu sei que ela parou e ela precisa ser revitalizada? Como é que, por exemplo, tu que está plantando uma igreja daqui a 10 anos, depois que ela já está estabelecida, como é que tu avaliaria ela para ver se o trabalho está crescendo ainda ou se ele parou, precisa de uma mudança? Quais são os indicadores? Eu acho assim que há questões muito visuais assim quando você é, é, vai olhar uma igreja que precisa de revitalização. Por exemplo, uma delas é a questão do culto. Eu não sei se você já foi a uma Uhum. igreja em que você chega no culto e você percebe assim que está tudo meio devagar. Você já, né, o Uhum. pessoal não está animado, Pessoal abatido. as pessoas não sorriem, o culto é aquele culto desanimado, né? Uhum. Eu me lembro que uma vez eu brinquei com um amigo, eu fui pregar numa igreja e quando chegou no momento da ceia, assim, rapaz, foi um momento tão triste, né? Que eu fiquei esperando o caixão chegar. Eu falei, o que vai entrar aqui agora, né? Eu acho que vai ser um caixão. E o pastor falou assim, não, nós vamos celebrar a ceia, mas não parecia um momento de celebração, porque a igreja estava Uhum. num processo assim de declínio muito grande, né? A igreja Uhum. estava muito desanimada. Então, assim, acho que um dos fatores é essa apatia no culto. Você percebe isso nitidamente. Você chega na igreja e isso é perceptível. As pessoas, Uhum. uma vez, por exemplo, também fui pregar numa outra igreja e o ministro de louvor, né, o dirigente, ele cantava, ele gesticulava, ele regia e a igreja não respondia. Uhum. Então, assim, a igreja estava calada, a igreja não cantava. Eu não ouvi aquele dia a igreja cantar. Então, assim, Uhum. a apatia nos cultos é um desses fatores. Por exemplo, eu brinquei no começo, né, entre a diferença, os temores ali do revitalizador e do plantador. Uhum. E é interessante, uma igreja que ela precisa ser revitalizada, ela é uma igreja que ela não recebe visitante. Uhum. Ninguém quer ir lá. Ninguém quer saber como é que é o culto lá. Ninguém quer participar do culto lá. Ela é uma igreja que, de uma certa maneira, ela perdeu completamente a relevância no entorno dela, no bairro onde ela está, na cidade onde ela está estabelecida, de maneira que Uhum. ela não recebe mais visitantes, né? Então, assim, um Uhum. fator seria esse fator dos cultos, né? A apatia, né, no culto, a falta de fervor espiritual, né, que é o problema, por exemplo, que Jesus identifica na igreja de Éfeso. Olha, Uhum. vocês são a igreja ativa, vocês são a igreja que trabalha, vocês são a igreja com potencial, mas olha, vocês perderam o primeiro amor, não tem Uhum. fervor, né? Vocês fazem as coisas de maneira muito automática, né? Tem, Uhum. por exemplo, a falta de engajamento dos membros, né? Os membros não se engajam, a igreja às vezes tem projetos e os membros não estão engajados nesses projetos. Às vezes é o Uhum. pastor que está tocando ele sozinho, ou uma pequena parcela da igreja, mas a igreja, de certa maneira, ela não se envolve, né? Então, Uhum. vai fazer uma celebração de Natal, vai fazer um culto de uma celebração da Páscoa, e quando você chega lá e você olha, você tem mais visitante, talvez, né, do que os próprios membros, ou seja, os membros não estão envolvidos, eles desanimaram a ponto de não se Uhum. envolver, né? Há um Uhum. declínio na membresia, às vezes a membresia vai declinando, né? Às vezes é muito tempo de declínio. A primeira igreja que eu pastoreei, o primeiro processo de revitalização que eu participei, por exemplo, a igreja, há 10 anos, ela entrou em processo de declínio. 10 anos antes de eu Uhum. chegar, e nesses 10 anos ela perdeu uma igreja praticamente. Quando eu Uhum. cheguei para pastorear, ela tinha 147 membros, mas ela já teve 280. Então, assim, em 10 anos ela Uhum. perdeu uma igreja do mesmo porte que ela tinha. Então, Uhum. assim, é o declínio de membros, e aí, como consequência, há um declínio nas finanças também, né? Os membros vão Uhum. deixando, ou eles vão deixando de dizimar, porque
eles não querem se comprometer financeiramente, eles não acreditam na igreja, eles não acreditam no projeto da igreja, então eles não se comprometem, ou como ela declina, ao declínio da membresia, também ao declínio financeiro. Né? Tem, por exemplo, a ausência de comunhão. Eu não sei se você já foi em algum culto, mas em algumas igrejas acaba o culto e vai todo mundo embora. Né? As pessoas não ficam ali nem 5 minutos, né? Elas não têm o prazer de estarem juntas como igreja. Isso também é um sinal de que a igreja tem algum problema nessa igreja. Né? Por exemplo, um outro fator é que o crescimento dessa igreja, ou ele é inexistente, ou quando ele acontece, ele só acontece por migração. Né? Algumas pessoas estão insatisfeitas com na igreja que elas estão, e aí elas chegam lá para participar dessa igreja, mas não há conversões, não há batismos. Né? A igreja ela não cresce de uma maneira orgânica. É como se a gente pensasse assim, ela não avança, ela cresce lateralmente, né? Ela não anda para frente, ela vai crescendo lateralmente. Então, assim, há um crescimento, mas ele não é um crescimento orgânico. É uma igreja que ela está parada. Eu acho que o maior indício assim, é que realmente a igreja para. Se você olhar bem, ela para em todos os aspectos. Ela para de crescer a membresia, ela para de crescer espiritualmente, ela para de crescer na sua comunhão, ela para de crescer no bairro, no lugar onde ela está, ela perde visibilidade, as pessoas nem a conhecem, né? Nem conhecem a igreja. Então, de certa maneira, ela para mesmo, ela fica totalmente estagnada. Entendi. Tu pintou aqui um retrato da igreja estagnada, que eu acho que muitos, talvez membros, pessoas que nos assistem ou vão assistir, ou até líderes, estão vivenciando agora, estão vivendo ele, a igreja dele talvez seja essa igreja que tu descreveu, uma igreja onde não existe esse evangelismo orgânico, porque ninguém quer convidar alguém para um lugar que nem eles estão gostando muito de estar, né? Não tem aquela atmosfera que tu falou, contagiante, aquela energia positiva, nem a contribuição financeira. Então é uma igreja que não avança. Então eu acredito que muita gente hoje está vivendo essa igreja, ou talvez esteja liderando essa igreja e não sabe muito bem como lidar com isso. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Léo, tu descreveu uma igreja estagnada. Agora, o que leva uma igreja que em algum momento da sua história já teve crescendo, porque em algum momento ela cresceu, né? Ela foi plantada e chegou em algum tamanho. Então, o que leva uma igreja que uma vez foi saudável a ela entrar em processo de declínio e chegar nessa estagnação que tu acabou de descrever? Quais são os principais fatores, aí tu que é estudioso, especialista nessa área aí, que levam uma igreja à decadência? Eu vou falar para você, assim, Rumeniga, que eu sou especialista, mas o que a gente está conversando aqui hoje talvez seja mais proveniente dos erros, né? Talvez seja um encontro aí dos erros e dos acertos, né? Que ao longo desses 9 anos de Ministério Revitalizando Igreja, a gente pôde perceber, né? E a sua pergunta ela é uma pergunta interessante, e a gente tem, assim, não tem poucos fatores. Nós temos, assim, talvez muitos fatores. Mas alguns fatores eles são assim muito determinantes para isso, né? O primeiro fator, talvez eu listei aqui como o primeiro fator, seja a falta de clareza quanto à eclesiologia bíblica, né? As pessoas não sabem realmente o que é ser igreja, né? Então elas vivem ali num ambiente de igreja, elas vivem num ambiente comunitário, e muitas vezes essa igreja vai perdendo tanta noção bíblica do que é a igreja, que ela vai deixando de ser igreja. E se torna um clube, se torna um lugar de encontro, né? Se torna milhares de coisas, mas não é igreja. E eu acho que esse talvez seja o grande problema das igrejas hoje, né? Elas vão perdendo a noção bíblica do que é a igreja, os membros não compreendem direito, acham que a igreja são os programas, acham que a igreja é o prédio, acham que a igreja é a estrutura, né? Então, vai se perdendo isso, a igreja vai
vai ficando míope com relação a quem ela é. E eu acho que isso é um grande problema, é um fator muito determinante para o declínio da igreja, para a estagnação da igreja, né? Tem um outro Uhum. fator também que alguns estudiosos colocam muito bem, que é, por exemplo, o apego à tradição, né? O apego Uhum. ao passado, né? Quando você vai revitalizar a igreja, você ouve muito assim: ah, mas nós já fazemos isso há 38 anos, nós Uhum. já fazemos isso há 25 anos, nós sempre fizemos assim. Pois é, então assim, você percebe como a miopia é muito grande? Nós sempre fizemos assim, agora a gente está morrendo. Então, como é que a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito? Mas a gente é muito apegado ao passado, às vezes, né? Muito apegado à tradição, né? Essas coisas de que, foi fulano de tal que fez isso, fulano de tal que criou isso, Uhum. ciclano pastor que teve aqui, que fez aquilo outro, e a gente continua fazendo, né? Tem um autor que ele conta no livro dele que ele foi revitalizar uma igreja, e a igreja tinha 6 cultos, né? Mas se você Seis. desse ele falou assim, se você desse uma rajada de metralhadora dentro do templo, você não matava ninguém, porque nos 6 cultos não ia ninguém. Então, a grande questão é por que tinha 6 cultos? Porque Uhum. em algum momento aquela igreja foi uma igreja grande, aquela igreja foi uma igreja vibrante, necessitava de 6 cultos, porque o espaço era pequeno, mas naquele momento ali, a igreja não era aquilo tudo mais. Mas as pessoas Uhum. viviam com esse apego ao passado, né? Uhum. Apegadas aí ao passado. Eu acho que essa falta de clareza, esse apego assim exacerbado ao passado, às vezes a uma tradição, né, que a igreja tem, eu acho que isso é um problema, porque se ela olha muito para trás, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue nem olhar ao redor, ver o que está acontecendo ao redor dela, e isso é um problema também. É uma Uhum. outra questão que às vezes é muito comum, por exemplo, principalmente no meio presbiteriano, né? As igrejas, algumas igrejas, elas mudam muito o pastor, Uhum. trocam muito de pastor, né? E já foi provado isso por aqueles que estudam essa temática que ministérios frutíferos, igrejas frutíferas, né? Igrejas orgânicas, elas têm ministérios pastorais longos, né? Uhum. Pastores que chegam, que permanecem, que recebem pessoas, fazem o casamento delas, batizam seus filhos, enterram seus pais, ou seja, ministérios longos, né? E Uhum. às vezes as igrejas não têm essa paciência de esperar, né? E aí Uhum. querem rapidamente, acham que a culpa é sempre do pastor, querem trocar o pastor, ou o pastor desanima, né? Vê que está muito difícil, recebe um convite melhor e acaba saindo da igreja ou saindo mesmo do ministério, e aí gera uma mudança de pastorado muito grande, né? Uhum. Esse talvez seja um grande fator. Um fator Uhum. que ele talvez é alheio à realidade da igreja é a realidade da cidade, a realidade Uhum. do local, né? A gente percebe hoje que os centros, né, centros empresariais, centros de negócios da cidade, eles estão migrando. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, isso já aconteceu, né? Quando a prefeitura saiu do lugar onde ela estava, o fórum saiu do lugar onde eles estavam, esse centro aí, o centro da cidade, começou a entrar em declínio, né? E aí foi criado um novo centro da cidade, ou seja, um novo centro de negócio, centro empresarial. Uhum. Então, isso, por exemplo, impacta na vida da igreja, e a igreja tem que perceber isso. Se ela não Uhum. percebe, ela pode, em algum momento, estar num lugar onde não tem ninguém, né? Uhum. Pode acontecer, é uma coisa assim, mas pode acontecer, né? Uhum. Um outro fator, por exemplo, são pecados, escândalos na igreja, né? Uhum. Pecados não tratados na vida da igreja, pecados principalmente com a liderança, seja ela a liderança pastoral, seja ela a liderança que está em volta do pastor, né? Para não colocar o contexto de ninguém, né? Mas assim, a Uhum. liderança que está em volta do pastor. Então, às vezes, isso choca muito a igreja, isso desanima a igreja, isso desestimula a igreja, né? Tem Uhum. amigos meus, por exemplo, que saíram comigo, estudaram comigo no seminário e foram pastorear igrejas que os pastores foram presos por pedofilia, o pastor foi expulso da cidade, e não foi um, foi mais de Que um, da isso? mesma igreja. Então, assim,
Isso gera um trauma na igreja, isso gera uma visibilidade muito ruim por parte da cidade, né? Se a gente lembrar de Atos 2, o texto de Atos 2 ali, 42 a 47, né, quando Lucas faz aquele retrato da igreja, ele fala que a igreja contava com a simpatia de todo mundo, né? Então, assim, uma igreja que ao invés de... Uma igreja que é liderança, ao invés de fazer o bem, está fazendo o mal, ela não vai contar com a simpatia de ninguém, né? Alguns pastores, por exemplo, amigos nossos, foram revitalizar igrejas, que essas igrejas tinham dívidas enormes na cidade, dívida com material de construção, dívida com comércio, a ponto das pessoas falarem, olha, a gente não pode vender nada para vocês, a gente só vende no dinheiro, não pode ser cheque, não pode ser cartão. Então, assim, isso é um outro fator, né? Que é esse mau testemunho que a igreja muitas vezes tem na cidade, né? Aí você percebe também que quando isso acontece, a igreja se torna muito irrelevante. Então, assim, ninguém vai querer ir nessa igreja, ninguém vai querer estar nessa igreja, né? E são assim, alguns fatores, né? Mas você tem outros, por exemplo, você pode colocar aí, por exemplo, a questão de doutrina, né? Alguns pastores, algumas lideranças aí se desviam tanto da doutrina reformada, da doutrina bíblica, né? E acabam causando um mal muito grande na igreja, geram um problema muito grande na igreja. Igrejas onde há muito conflito, né? Algumas igrejas são uma sede de conflitos, né? Eu estava estudando um dia desse e o autor dizia que mais igrejas deixaram de existir por conflitos internos do que por ameaças externas. E isso é uma realidade, né? As grandes situações que você vê em algumas igrejas, divisões, origem de outras denominações, elas acontecem mais por conflitos internos do que, por exemplo, por uma perseguição externa, um problema que vem de fora da igreja. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Uma igreja muito beligerante, onde as pessoas são muito beligerantes, né? Onde há muitos conflitos, ela é uma igreja que ela tende a se estagnar. Mais uma vez, né? Porque as pessoas não conseguem olhar para frente, elas preferem brigar entre elas do que olhar para frente e olhar ao redor. Como é que a gente pode alcançar esse lugar aqui, né? A igreja, então, o que acontece? Ela vai estagnando. Isso vai gerando outros fatores, por exemplo, ela vai se tornando uma igreja crítica de si mesma, né? Ela vê que ela não cresce, ela vê que a arrecadação está caindo, então ela vai nas reuniões dos concílios e está sempre pedindo dinheiro, sempre pedindo ajuda, sempre precisando de alguém para fazer alguma coisa, e ela começa a criar uma baixa autoestima. Ah, não, a minha igreja é uma igrejinha, né? As pessoas já falam assim, não, é aquela igrejinha que tem ali, né? Que tá caindo a fachada não é pintada. Não tem placa não tem nome não, mas é aquela igrejinha ali. Então, são outros problemas aí que acabam estagnando a vida da igreja. Entendi. Então, tu pintou um quadro antes do que é uma igreja estagnada e agora tu pintou um quadro do que é uma igreja em processo de decadência rumo à estagnação. Então, talvez você não se identificou, você líder, com o primeiro quadro, mas talvez esse quadro que o Léo pintou agora sobre o processo que leva à estagnação sirva como advertência para alguns líderes que ainda não estagnaram, mas estão começando a ver essas características que tu descreveu de uma igreja que leva para a estagnação, que é uma teologia ruim, pecados não tratados, não prestar atenção ao contexto da volta para saber contextualizar a igreja no seu local, ou muito rodízio de pastores, né? Aquela questão do futebol brasileiro, né? Fica trocando de técnico o time o tempo todo e não dá uma sequência, não dá sequência no trabalho. Né? Você vê que o Vasco tirou o técnico 3 vezes, vai ser rebaixado hoje, né? Não resolveu. Pois é, né? Ruim para os vascaínos aí, o Botafogo, sei lá quantas vezes trocou de técnico esse ano. Né? Um apego muito grande à tradição. E uma coisa que tu destacou, que eu acho bastante interessante destacar novamente, é a questão de falta de olhar para os de fora. Uma igreja que fica introvertida e não tem mais a vocação missional de olhar para os de fora. Então, aí estão alguns indicadores de uma igreja que está rumo à estagnação. Então, se você se identifica com algum deles, né, é importante prestar atenção nisso para corrigir enquanto há tempo.
Mas então, a Eu gente acho, ô, deu. Pode Romenick, só falar. para a gente não passar assim para uma outra parte, eu acho interessante a quem está nos assistindo e vai nos assistir fazer perguntas, né? Algumas perguntas elas precisam ser feitas. Eu me lembro que eu conversei com um pastor que a igreja dele estava em declínio, né? E ele ficava dizendo que as pessoas estavam saindo da igreja, elas estão saindo da igreja. Eu falei, mas você já foi perguntar a elas por que elas estão saindo da Uhum, igreja? E essa é uma grande pergunta, ela é uma pergunta chave. Falar assim, olha, por que você está saindo da igreja? O que aconteceu? Por que você não quer reunir conosco? Por que você não quer continuar cultuando conosco? Daí você já começa a ter alguns indicadores, né, do que precisa ser mudado, do que precisa ser melhorado. Por exemplo, você vai fazer o seu relatório final, né, do final do ano, faça perguntas, né? Por que a arrecadação da minha igreja caiu 40%? Por que a arrecadação da minha igreja está desse jeito? Né? Por que as pessoas estão deixando de dizimar, né? E uhum, aí, porque não tem jeito, né? Deus ele sempre será o dono de tudo, mas a gente precisa de dinheiro, inclusive para manter a obra, para gerir a uhum, obra. Então, se falta dinheiro, por exemplo, a estrutura vai ficar ruim, né? As pessoas não vão querer ir na igreja por conta da estrutura. Tem igrejas, por exemplo, que não tem um banheiro decente, uhum, né? Que tem criança, mas não tem um trocador para criança. Então, por exemplo, uma família que tem que tem filhos pequenos, ela vai levar isso em consideração. Então a gente tem que fazer perguntas, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Por que as pessoas estão saindo da igreja? uhum, Por que a arrecadação está caindo? A membresia está caindo? Por que a assistência no culto é muito baixa? Por uhum, que as pessoas não querem se envolver com louvor, não querem se envolver com a liderança? Por que elas não querem ser líderes nessa igreja? Eu acho que uhum, são perguntas que a gente precisa fazer para uhum, saber, para desenhar o nosso quadro, né? uhum, De uma igreja que precisa ser revitalizada. uhum. Então, tu descreveu aqui algumas luzes vermelhas que vão acendendo que deveriam levar o líder a começar a fazer perguntas para saber por que aquilo está acontecendo e começar a agir antes que o processo, antes que seja tarde demais, né, para É impedir um processo de decadência. uma coisa que eu aprendi no seminário, né? E aí eu tenho que honrar aqui o meu professor, Reverendo Adão. Ele falou: quando você chegar na igreja, leia todas as atas da igreja. Pegue todos os livros de ata e leia todos os livros de ata para você entender a igreja desde quando ela foi fundada, por que ela está onde ela está e por que ela está como ela está. Por exemplo, isso foi importante para eu entender que a igreja que eu fui pastorear, ela estava em declínio há 10 anos. Uhum, Né? Ela não estava, assim, visualmente isso era perceptível, mas foi muito importante entender o que aconteceu ali, qual foi o processo, por que chegou naquele lugar. E aí, uhum, por exemplo, entra uma segunda característica, né, que a gente falou de uma igreja que precisa ser revitalizada. Em 50 anos da igreja, eu era praticamente o 12º pastor da igreja. É uhum, muito pastor, se você pensar bem, né? Ela não é uma igreja tão antiga, mas praticamente a média de pastores era 4 anos, né? Não chegava muito a isso. Isso é um fator que leva também ao declínio da igreja. uhum. Sim, importante. Perguntas são importantes e perguntas certas, né? E falando em perguntas, Pergunta pessoal, certa. vocês podem lançar perguntas aqui pro Léo também, a gente já recebeu algumas e daqui a pouco a gente vai começar a responder elas. Mas a gente falou estagnação e o processo que leva à estagnação. Agora, se eu sou um líder, um pastor, numa igreja que eu identifico pelos sinais que tu passou que está estagnada, ela tem todos os sinais de uma igreja estagnada. Qual é o processo? Quais são as etapas para eu começar um processo de revitalização? Porque às vezes eu vejo muito líder que reconhece até que ele está numa igreja estagnada, mas ele não sabe o que fazer. Se você lá confronta ele, mostra ele, cara, a tua igreja estagnou. Ele vai dizer que tá, mas eu estou tentando e não está dando certo, eu não sei o que fazer. Então, às vezes saber quais são as etapas, quais são as fases, para ele saber identificar onde é que ele está, para onde é que ele tem que ir, quais são os próximos passos, é o fator definidor para ele conseguir colocar em movimento um trabalho de revitalização. Então, Léo, quais são as etapas para a pessoa identificar onde ela está
e quais os próximos passos para começar uma revitalização? Eu acho que assim, uma etapa fundamental é essa etapa de avaliação. Uhum. Né? Você tem aí alguns materiais, por exemplo, eu tenho um questionário bem extenso que eu uso. Vou até mostrar aqui logo, né? Ó, o Uhum. pastor Ronaldo, ele fez esse livro aqui. Ah, bacana. Ele traz alguns questionários, né, sobre como você identificar se a igreja precisa ser revitalizada. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter essa consciência. Você e a sua liderança, a minha igreja, nesse momento que nós estamos, ela está estagnada ou não? Pensa na Uhum. igreja, né? Cristo define a igreja como um organismo vivo, ele fala que a igreja caminha, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ou seja, a igreja é uma igreja caminhante, é o corpo de Cristo caminhando na terra. Paulo vai dizer que ela é lavoura, que ela é edifício, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Então, assim, a igreja é um organismo vivo. Um organismo vivo, ele nasce, cresce, ele tem que se reproduzir. Então, você Uhum. tem que avaliar onde é que eu tô nesse momento. Eu estou nascendo, Uhum. por exemplo, a minha igreja, a Igreja Presbiteriana Redenção, ela está nascendo. Uhum. Bom, vai chegar um momento que ela vai crescer. Uhum. Mas pode chegar um momento que ela vai parar, né? Não é assim na nossa vida. Chega uma hora que, Uhum. né, nos 40, geralmente é aquele momento as coisas estão mais estabelecidas, 50 anos, a família já está mais ou menos criada. Então, assim, há esses processos. Então, eu tenho que saber onde é que eu estou. E qual é o grande Uhum. problema, né? Vários autores falam sobre isso. Quando a igreja ela chega nesse nível aqui que ela parou, que eles chamam de platô, ela nasceu, Uhum. cresceu e chega no platô, ela está parada. O problema de você estar no platô é que ele é muito confortável, as coisas estão Uhum. rodando direitinho, né? Tá tudo acontecendo legal, as finanças estão bem, pois é. Mas o problema do platô é assim, qualquer coisinha que acontece tira você do nível e aí você pode começar a cair. Então, assim, tem que ter essa consciência. Onde é que a gente está agora? A gente está crescendo, a gente tá nascendo, a gente está crescendo, a gente está no platô, se a gente está parado. Bom, ano passado não recebemos nenhum membro por profissão de fé e batismo, né? Ninguém, nenhuma família nova chegou na igreja, a liderança não foi renovada, porque ninguém quis assumir novos cargos. Opa, aí eu tenho que começar a ficar em alerta, né? Falar, olha, a minha igreja possivelmente é uma igreja que precisa ser revitalizada. Então, a partir daí, né, aí eu vou novamente, né, honrar aí os meus professores, que foram eles que ensinaram e aquilo que a gente acaba fazendo mais tarde, né? A gente não faz perfeitamente, mas a gente tenta. Mas o pastor nosso, o pastor Ricardo Agreste, no Seminário Presbiteriano do Sul, foi nosso professor na pós também. Ele dizia algumas coisas. Ele falava: ó, se você vai revitalizar uma igreja, a primeira, ele falava que tem uma palavra que ela é fundamental, é amor. Você tem que amar aquelas pessoas ali. Então ele falou: você tem que chegar ali com a disposição de amar aquelas pessoas, de amar aquele local, de amar aquela igreja. Geralmente a gente quer fazer o contrário, a gente quer conhecer para depois amar. Não é isso? É por isso que Uhum. as pessoas falam assim: ah, primeiro você tem que namorar para conhecer. Não. Ele diz: olha, você tem que amar aquelas pessoas ali. E aí ele diz que a palavra principal na revitalização de igreja é amor. Amar o lugar, amar a igreja, amar as pessoas, né? E decidir, né? Realmente amá-las e permanecer ali. Mas aí um dia, conversando com ele, eu falei assim: olha, pastor, mas eu acho que tem mais uma palavra aí, mais duas palavras aí. Aí ele falou: eu falei: persistência e paciência. Eu acho que essas três palavras definem bem o processo de revitalização. Amar, ser persistente e ter paciência. Por quê? Ao longo da revitalização, alguns processos que foram iniciados, algumas mudanças, elas podem voltar para trás. E aí Uhum. você tem que dar uma parada. Olha, por que esse negócio está voltando para trás? Por que estava dando certo e não está dando certo agora? Preciso fazer essas avaliações. Mas aí Uhum. eu me lembrando aqui do pastor Ricardo, ele dizia o seguinte: olha, primeira coisa, você vai chegar na igreja, então você não conhece a igreja, né? Não sei quem está nos assistindo ou vai nos assistir, mas ele dizia: olha, a primeira coisa é pregue bem, Uhum. pregue bem, e pregue o evangelho. O evangelho, ele é o poder de Deus para mudar, a transformar
o ser humano. Então, pregue bem, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Eu acho que isso é fundamental, porque ele dizia, olha, as pessoas vão te respeitar, elas vão ver que você prega bem, ou seja, que a sua doutrina é sadia, que a sua doutrina é saudável, elas vão falar, olha, meu pastor é um pastor sério, meu pastor é um pastor que entende as escrituras, meu pastor é um pastor que ele sabe o que ele está falando. Você vai ganhar o respeito das pessoas através da pregação. A segunda coisa é ame as pessoas. Eu acho que o grande foco, tanto na revitalização quanto na plantação, são as pessoas. Igrejas são pessoas. O grande patrimônio da igreja são as pessoas. Pedro define muito bem quando ele fala assim, vocês são pedras vivas, ou seja, a gente não é tijolo, igreja não é bairro, igreja não é lugar, igrejas são as pessoas. Quando elas se reúnem em um templo, então aquele templo se torna a igreja, porque a igreja está reunida ali, o corpo de Cristo está reunido ali. Então, a gente tem que ter essa decisão de amar as pessoas, e aí amar as pessoas compreende algumas coisas, né? Conhecer a história das pessoas. Às vezes você chega na igreja e você não conhece ninguém, né? Você foi transferido para lá, você foi pastorear uma igreja. Então, assim, você tem que gastar tempo conhecendo a história das pessoas, sabendo quem é que casou com quem é filho de quem é parente de quem, saber o nome das pessoas, né? Chamá-las pelo nome, isso é extremamente importante, né? Você vai ganhando o quê? A simpatia delas. Então, você já ganhou o respeito, você vai ganhando a simpatia, você vai ganhando o amor dessas pessoas também, né? Terceiro lugar, eu acho que é fundamental, Menig, amar o lugar onde a gente vai pastorear, entender o lugar, né? Andar pelo lugar. O pastor Ronaldo Lidório, ele fala algo muito interessante, ele fala que pastores às vezes vão plantar ou revitalizar igrejas, vão começar um trabalho e eles assim querem muito entender o que eles vão fazer, então eles ficam muito tempo estudando. Ele fala, não, você tem que gastar mais tempo andando, percebendo o lugar, né? Onde é que as pessoas compram pão? Quais escolas tem aqui perto da minha igreja? Quais são os locais que a gente pode fazer um impacto? Aonde que seria melhor a gente ter um tempo aqui ao ar livre? Então, assim, entender a dinâmica do lugar, porque todo lugar tem uma dinâmica, né? Gustavo está até falando aqui, ó, gastar só do sapato, gastar gasolina, ir de bicicleta, fazer um exercício, essa é a realidade, né? O lugar tem uma dinâmica. Por exemplo, você percebe que alguns bairros, né, eles têm uma estrutura muito bem definida, né? Você percebe, por exemplo, que as pessoas, às vezes, elas são mais individualistas em alguns bairros, se preocupam menos com o geral, menos com o coletivo. Você percebe isso só de andar no bairro. Não sei se você já teve essa percepção, mas você percebe, andando no bairro, você olha assim, as ruas na frente das casas é muito mal cuidado. Os próprios moradores não cuidam da frente da sua casa, mas assim, a casa é linda, a casa é maravilhosa. Então, por exemplo, esse cara, ele está preocupado com ele não está preocupado com o restante da rua. A rua pode ser horrível, mas a minha casa tem que estar muito bonita. Então, assim, você tem que andar, você tem que perceber, você tem que olhar, né? Ver onde é que você está. E aí a gente tem que a todo momento estar cuidando do nosso coração, no sentido de manter o foco realmente nas pessoas, né? Às vezes a gente vai revitalizar uma igreja e a gente tem a tendência de querer mudar também a estrutura. Por exemplo, às vezes a estrutura está muito detonada da igreja, né? A igreja está com uma estrutura muito ruim. E aí você começar a mexer na estrutura, no templo, sala, essas coisas todas, você às vezes vai ocupar um tempo muito precioso que você deveria gastar com as pessoas, gastar conhecendo elas, gastar entendendo a história delas, né? Por que elas chegaram aonde elas chegaram, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer assim 3 perguntas muito importantes, né? Que eu aprendi tanto no seminário quanto na pós, né? Primeira pergunta é quem somos? Quem nós somos? Quem é essa igreja que eu estou pastoreando? Né? E aí a gente já falou, ler as atas, conversar com as pessoas, entender os processos, como é que a igreja chegou ali, que pessoa faz o quê, quais são as habilidades das pessoas, né? Então, quem nós somos? A segunda pergunta, ela deriva de você amar o lugar. Onde é que nós estamos? Né? Então, quais são as características desse lugar? Como que as coisas funcionam aqui?
né? Ele é um bairro perigoso, ele é um bairro menos perigoso, as pessoas têm costume de sair de suas casas, têm costume de ficar na praça, têm costume de fazer o quê? Qual o tipo de lazer que elas têm? Porque aí a gente vai responder uma terceira pergunta. O que nós, como igreja, podemos fazer aonde nós estamos? Uhum. Então, por exemplo, às vezes você está numa igreja que está num bairro que ele não tem lazer. Então, será que se a igreja oferecer lazer para criança, oferecer lazer para as famílias, não vai ser uma porta de entrada para essas pessoas na igreja? Né? A última igreja que eu pastoreei, Deus assim nos abriu uma porta muito grande, porque eu fui visitar o líder comunitário, conversar com ele, né? Colocar a igreja à disposição do bairro. Ele deu uma assustada, achou que eu queria ser candidato a vereador. Eu falei assim, não sou candidato a nada. Eu só acho que a igreja tem que servir o mundo, a gente tem que servir o lugar onde a gente está. E aí, através dessa conversa, surgiu a oportunidade da igreja abrigar parte da escola do bairro. A maior escola de ensino fundamental do bairro, a igreja então cedeu algumas salas, cedeu parte do seu prédio para a escola funcionar ali, e aí abriram assim, N possibilidades. Né? A gente estreitou os laços com a comunidade, estreitou os laços com os alunos, com os pais, com os avós, né? A ponto de eu, como pastor, andar pelas ruas do bairro e as igrejas, as pessoas falavam assim, ô pastor, tudo bem? E eu não lembrar, assim, minimamente, aí a pessoa falava, não, eu sou pai do fulano que estuda na igreja, sou avô do fulano que estuda na igreja. Então, assim, a gente tem que novamente a gente volta lá, né, Romerico? Fazer perguntas, né? Quem nós somos, onde nós estamos, o que podemos fazer onde nós estamos, né? Manter o foco nas pessoas, né? A estrutura, ela é importante, mas eu acho que nesse primeiro momento, as pessoas são mais importantes do que a estrutura. Aliás, elas sempre o serão, mas no primeiro momento a gente tem que gastar a nossa energia com as pessoas. Ótimo, ótimo. Então, tu descreveu aqui algumas atitudes que o revitalizador tem que ter. Uma das primeiras é fazer um bom diagnóstico, aquela coisa, entender a igreja, aquela coisa meio Neemias andando na volta das muralhas Exato. caídas, vendo o contexto, analisando, pensando o que fazer, né? Porque tu descreveu também uma questão que é uma coisa que leva à queda da igreja, aquela tentação do conforto. Então, também fica de advertência as igrejas que estão indo bem, que as coisas estão indo bem, e aí a tendência é você parar de ser tão propositivo em novas ações e curtir o momento, né? Virar um clube social, e isso vai começando a fazer a igreja perder o seu propósito. Eu achei interessante que ele destacou isso. Pregar bem, amar e conhecer as pessoas é uma atitude fundamental. E aí a questão que eu queria aprofundar, que tu começou a comentar agora, é a questão de a ordem das ações, né? Eu assumo essa atitude que tu acabou de descrever, eu faço um diagnóstico, e aí a primeira coisa que eu faço quando eu quero revitalizar uma igreja é fazer essas perguntas, quem nós somos, onde estamos, e começar a ver o que a igreja pode fazer no seu contexto imediato para começar a servir as pessoas e ser conhecida por elas. Então, essa seria uma primeira ação, né, uma das primeiras ações que você faz. A minha pergunta é, quais seriam os próximos passos, numa ordem cronológica, assim, que você implementaria num processo de revitalização? E só para eu ter uma ideia, assim, se eu fosse um líder que revitalizaria uma igreja, quanto tempo demora para eu pegar uma igreja estagnada, em declínio, e começar a implementar essa série de ações até eu começar a ver os resultados e começar a ver a igreja revitalizar, ganhar vida novamente. Então, que essa questão de passos e tempo seria a minha questão agora. Então, vou tentar aqui. Passos, assim, a gente já falou, né? Você pregar bem, Uhum, conhecer as pessoas. Então, acho que... uhum, Porque quando você chega na igreja, você não conhece ninguém. Mas o que está sob seu domínio? A uhum, pregação, o culto. uhum, Né? Então, você fazer um culto, você fazer um culto atrativo, né? Uma boa uhum, pregação, uma boa palavra. E através da pregação, você vai inculcando na cabeça das pessoas, por exemplo,
conceitos de missão, né? Como que a gente pode fazer Uhum. missão nesse lugar? Então, assim, isso é fundamental. Conhecer as pessoas, né? Para Uhum. você saber onde conhecer o lugar. Então, pregar bem, conhecer as pessoas, conhecer o lugar. Aí eu acho que um quarto passo extremamente importante, cuidar bem dos líderes. Eu acho que você Uhum. deve identificar rapidamente quem são os seus líderes, né? A gente usando aí um termo empresarial, mas não é só para pegar o termo, né? Você tem os líderes ali de primeiro escalão, que geralmente são presbíteros, né? E diáconos, e você tem líderes de ministério, que os autores chamam de líderes de segundo escalão. Então, assim, Uhum. cuide bem dessas pessoas, porque são essas pessoas que vão cuidar das pessoas que estão Uhum. abaixo delas. Então, assim, a gente tem que estreitar o relacionamento, estreitar os laços com eles, né? Criar vínculos, né? Vínculos de cuidado, vínculos de pastoreio. E aí tem. Porque geralmente esqueci o nome dele agora. O Colin Marshall, ele fala isso no Trelice e a Videira. Fala que geralmente esses líderes eles ficam sem cuidado, porque a gente só se reúne com eles para planejar e para resolver problema. Mas quem Uhum. cuida deles, né? A gente às vezes passa batido. Então, assim, eu acho que o quarto passo aí, identificar essa liderança, cuidar Uhum. dessa liderança, realmente pastorear essa liderança, né? Um quinto passo, fazer Uhum. mudanças pequenas, né? Então, assim, Uhum. primeiro ano, você faz mudanças muito pequenas, você não mexe muito na estrutura da igreja, né? Às vezes a gente erra porque chega, vê que um ministério não está funcionando bem, que a gente quer mudar aquele ministério rapidamente, quer acabar com aquele ministério para criar um ministério melhor. Isso vai gerando, assim, as pessoas vão começando a olhar e pensar que elas estão perdendo a identidade delas como igreja, né? Ah, esse ministério. Então, assim, deixa para fazer isso mais para frente, né? Ter essa paciência, esperar o tempo, o momento necessário. E aí você começou, então, vamos pensar aqui, você começou a pregar, você já está criando uma mentalidade, uma filosofia para aquela igreja, né? Bíblica, obviamente. Você ama as pessoas, então você está conhecendo elas, você já conhece o lugar, você está pastoreando os seus líderes, você está indo bem devagar com as mudanças para não gerar muito trauma, né? Porque uma mudança rápida gera trauma. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo, então, é a gente sentar e agora sim, como que a gente vai olhar para frente? O que, que a gente pode fazer aqui nesse lugar onde a gente está? Aí sim eu acho que é a hora de você então começar a pensar em mudanças maiores, né? E aí Uhum. o tempo, né? Por exemplo, aí varia muito, né, Rummenigge? Os Uhum. autores eles não conseguem chegar a uma conclusão, né? Eles dizem que é de 7 a 10 anos para o processo de Uhum. revitalização de igrejas ele Bastante virar tempo. para bastante tempo para você dizer que uma igreja não, ela foi revitalizada. Mas um fator muito importante que a gente percebe é que uma igreja ela é revitalizada quando a liderança é revitalizada. Então, por exemplo, quando Uhum. a liderança é renovada, revitalizada, a igreja muito possivelmente ela tá caminhando para a revitalização também, né? Uhum. Isso geralmente caminha junto. A questão do tempo ela vai ser um pouco relativa, né? Porque tem igrejas que vão andar mais rápido, tem Uhum. igrejas que vão andar mais devagar, né? Uhum. Dependendo, por exemplo, do tamanho da igreja. Vai conhecer as pessoas, vai ter igreja que ela é menor, então com um ano e meio, você consegue entender ali toda a dinâmica. Igrejas Uhum. maiores, você vai levar de 1 a 3 anos para entender aí a questão da dinâmica da igreja, para poder pensar em mudanças. Mas geralmente o prazo, né, o tempo é esse aí, entre 7 a 10 anos um prazo assim, que Uhum. eles colocam. Então, se você pensar bem, é muito curto o tempo para que uma igreja tenha que ser revitalizada. Né? Alguns Uhum. autores vão dizer ó, que a igreja, a partir do 10º ano, muito possivelmente, ela já precisa ser revitalizada. Então, assim, Uhum. você já vai ter que rever algumas coisas nesse processo aí. Uhum. Entendi, cara. Muito, muito interessante. Tu fica vendo aqui que às vezes eu olho pro lado que eu tô anotando aqui o que tu tá dizendo. Eu tenho pena de quem vai ouvir isso aqui depois em formato podcast, dirigindo de volta pro trabalho, eu indo pro trabalho, eu caminhando, e não vai poder pegar o celular para anotar.
porque tem muita informação aqui muito útil. Mas a gente falou então sobre o processo de revitalização, agora eu quero te perguntar sobre os desafios, os principais desafios de um processo de revitalização. Como é que, por exemplo, tu lida com os membros que estavam, por exemplo, acostumados com o antigo sistema, com a tradição que a igreja tinha até ali, e resistem à mudança, resistem ao novo líder que chega com as novidades, com novas ideias, que eles talvez não gostem muito no começo. E como você motiva pessoas a se envolverem, pessoas que não acreditam mais na mudança, porque é muito normal. Quando uma igreja está em decadência, ela está perdendo há muito tempo, está tentando fazer Verdade. algumas coisas e nada dá certo. Então as pessoas já nem acreditam mais que dá para fazer alguma coisa dar certo. Elas tentaram antes e falharam, e agora elas estão desmotivadas. Então como é que tu lida com a resistência de quem estava adaptado ao antigo sistema e com aqueles que não acreditam que dá para mudar? É, aí eu não vou fugir da sua pergunta não, mas eu acho que quem está acompanhando as lives do CEMIB Sul, que aliás excelentes, né, com o Matheus, eu acho que podia ver a última live, né, lidando com pessoas difíceis. Eu acho que ele é Boa. fundamental ali, eu achei fantástica aquela live e ele fala exatamente sobre isso, mas eu acredito assim, Rumeniga, as pessoas elas são muito pragmáticas, se a gente pensar bem. Dentro da própria igreja elas são muito pragmáticas. Então, uma primeira maneira de você lidar com essas pessoas resistentes é você ter a paciência, né? É o que eu falei, você não pode fazer grandes mudanças muito rapidamente, porque Uhum. acaba que essas pessoas muito apegadas ao passado, elas vão ter, assim, na cabeça delas vai ficar que você está destruindo a identidade da igreja. Você não quer destruir a identidade da igreja, né? Você quer Uhum. você quer, na verdade, melhorar, trazer essa identidade para o lugar certo. Então, você não quer destruir nada, você quer construir algo novo, algo bonito, né? A partir da própria escritura. Então, assim, ter a paciência com elas. Elas vão resistir, você vai encontrar muita resistência. Eu me lembro que no primeiro ano eu saí do seminário empolgado, assim, aquele monte de coisa, um monte de ideia. Cheguei no meu bairro, na minha igreja, assim, todo empolgadão, né, e Uhum. tal e tal. Cara, quanto não eu ouvi. Eu acho que a palavra que eu mais ouvi naquele ano foi não. Bom, e exatamente pelo que você falou. Chegava para as pessoas e falava assim, ó, vamos começar esse projeto aqui. Não, pastor, não vai dar certo, não vai funcionar. Poxa, você não quer me ajudar? Não, não vai dar certo, não vai funcionar. E se a gente fizesse isso? Não, não, isso é muito difícil, pastor. E se a gente chama? Não, não, pastor, já tentamos. Então, assim, você vai ouvir muito não, mas por quê? Porque as pessoas estão desanimadas, elas estão feridas, elas estão machucadas. Então, acho que a primeira coisa para lidar com elas é a paciência, né? Você já as ama, lembra lá? Você já as ama, e eu acho que você tem que ter paciência para fazer essas curvas aí de uma maneira mais devagar, né? Um pastor amigo meu, ele falava, ele diz que uma igreja sendo plantada é uma lancha, né? Porque ela é pequena, Uhum. então ela é uma lancha, ela é veloz, ela faz as curvas muito rápidas, né? E uma igreja assim que está muito tempo estabelecida ou é muito grande, ela é mais ou menos um transatlântico. Então assim, a Uhum. curva dele tem que ser mais devagar, tem que ser mais pausada, né? Então acho que a paciência é uma virtude aí importante nessa hora. Mas, como as pessoas são pragmáticas, você tem que tentar mostrar para essas pessoas o que está acontecendo de positivo. A todo tempo você está estimulando elas a pensar para frente. Olha só, a gente não conseguia fazer isso, mas agora a gente está conseguindo. Você percebeu Uhum. que visitantes estão chegando no culto? Você está percebendo que a reunião de oração, que vinha 4 pessoas, agora nós temos 20 pessoas, né? Não é igual a igreja A ou B, que tem 1.000, mas nós temos 20, a gente tinha 4, tem 20, poxa, é 5 vezes mais. Então, assim, estimulá-las a olhar o que está acontecendo de bom, né? Porque às vezes as pessoas são, perdão, e até a liderança é muito pragmática, quer ver dar certo. Então mostra que está dando certo. Olha, presta atenção, está dando certo, a gente está indo num bom caminho, a igreja está caminhando bem, né? Uma coisa que o pessoal que trabalha com planejamento estratégico ensina é você fazer o placar, né? Fazer o placar. Ah, olha, a gente queria
arrecadar X esse ano, ó, estamos chegando aqui, estamos chegando lá, né? Então, assim, e mostrando que as coisas estão caminhando para frente, estão andando bem. Né? O Matheus, por exemplo, falou uma coisa que eu achei fantástica, os pequenos desafios, né? Às vezes a igreja já perdeu tanto em grandes desafios, então por que a gente no começo vai jogar um desafio muito grande para ela? Não, pequenos desafios, pequenas coisas, né? Para que você vai fazer um mês inteiro de oração e se frustrar porque lá pelo quinto, sexto dia não foi ninguém, o irmão que ia dirigir faltou? Não, faz uma semana, faz um final de semana, faz um dia só em três períodos de hora. Então, assim, pequenos desafios, né? Manter a igreja motivada através, mostrando para ela, né, que as coisas estão acontecendo, mas através de pequenos desafios também. Eu acho que é um caminho, né, para a gente lidar com essas pessoas aí, tanto aquelas que não acreditam, tanto aquelas que são assim muito resistentes à mudança. Ótimo, né? Pelo que eu percebi, é importante para esse líder um ajuste de expectativas e saber andar no ritmo das pessoas que já foram feridas, que já foram frustradas, e começar a partir dali estimular elas com as pequenas vitórias, começar a mostrar essas vitórias para que elas ganhem confiança de que alguma coisa melhor é possível. Mas, Léo, Lembra eu de tenho... Jacó, né? Jacó, quando fala com Esaú, que eles se encontram, ele fala: Não, irmão, fica tranquilo, as crianças estão lá atrás, eu vou no pasto do gado, assim, eu vou bem devagarzinho, eu vou no pasto do gado. Acho que No essa é a pasto ideia gado, essa é do uma no boa. pasto do gado. Eu vou usar essa expressão de novo, né? Vamos andar no passo do gado aqui com essa questão. Pasto do Mas, gado. Léo, sempre que a gente convida os nossos mentores aqui, hoje você é um dos nossos mentores aqui nesse nosso quadro, a gente faz perguntas também sobre eles, como é que eles gerenciam a sua liderança, a sua vida espiritual. E as perguntas que o Matheus Red colocou aqui embaixo no chat era a primeira pergunta que eu queria fazer agora sobre você. Como no meio de um processo de revitalização ou qualquer outro processo de liderança que seja desafiador, o líder se mantém motivado, especialmente ele sendo o líder, né? A pessoa que tem que motivar outras pessoas. O Matheus perguntou como é que ele se mantém emocionalmente saudável frente à resistência e às frustrações das outras pessoas. Então, como é que o líder ele cuida de si para poder cuidar dos outros? Quais são as tuas dicas a esse respeito? Eu acho assim que extremamente importante é a palavra de Paulo ali aos presbíteros de Éfeso, né, em Atos 20, quando ele diz: olha, tem cuidado de ti mesmo. Eu acho que isso é algo que a gente, como líder, deve ter sempre em mente, né? A gente está bem, emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, fisicamente saudável, né? Às vezes pastores não percebem, mas quando você não está fisicamente saudável, você não tem energia também para fazer o que você precisa. Você encurta o seu ministério. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é cuidar da gente, né? E, em especial, cuidar da nossa piedade. Eu acho que é extremamente importante. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar muito afinado, ele tem que estar muito afiado, né? E aí eu faço parte do SARA, né? O Instituto SARA, que trabalha com cuidado de pastores. No SARA nós temos 3 tripés e eu acho muito legal a gente trabalhar, né? Eu pratico, né? Eu vivo essa realidade, né? Que a gente chama de o tripé da vida emocionalmente saudável, que é o cuidado espiritual, o cuidado físico e o cuidado intelectual. Então, eu acho que quando a gente mantém esse cuidado, né, com a gente, nesse tripé aqui, eu acho que a gente vai se mantendo motivado. Primeiro, porque você vai saber que vai ter sempre em mente que foi Deus que te colocou ali, apesar de todas as adversidades, apesar das dificuldades, apesar das coisas que não aconteceram, né? O seu relacionamento com Deus, né, vai te manter motivado porque você sabe qual é a vontade dele, né? Você sabe quem você é nele. Fisicamente, você cuidando da sua saúde, você vai ter energia para lidar com as coisas, para estar junto com a igreja, né? Para estar trabalhando com a igreja, né? E intelectualmente, intelectualmente eu pego a palavra ali do Andy Stanley, né? Quando ele escreve: olha, a gente tem que estar sempre crescendo,
né? A gente, como líder, não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre crescendo. Ele usa a expressão, quando o líder cresce, a igreja cresce. Então, eu acho que a gente tem que Uhum, cuidar da nossa piedade e a gente está sempre crescendo, né? uhum, A gente não pode estar parado, a gente não pode estar estagnado, a gente não pode limitar os nossos sonhos para a igreja, né? Para o uhum, nosso ministério. Mas aí a gente não pode limitar os sonhos, mas a gente também tem que ter paciência, né? Porque não é no nosso uhum. tempo. Ótimo. Agora, o que nos mantém motivado, aí eu digo isso a você, o Rumenig, e aqueles que estão conosco, por experiência própria, né? É a gente manter esse tripé aí. Eu acho que o Felipe até pediu para repetir, então eu vou repetir para você, Felipe. Ó, Uhum, cuidado espiritual, né? Você cuidar do seu relacionamento com Deus, você cuidar do seu corpo físico, né? E você cuidar também da sua mente, né? Então, espiritual, físico e intelectual. Eu acho que é fundamental para a gente se manter motivado, para a gente motivar a nossa igreja, né? A gente está crescendo, então assim, desde que eu li, eu gostei muito dessa realidade que o Stanley falou. Quando o líder cresce, a igreja cresce. Se a gente parar para olhar, assim, igrejas que estão estagnadas, que estão em declínio, são igrejas onde os pastores pararam de crescer, perderam sua piedade, fisicamente não estão bem, intelectualmente não leem mais nada, não leem um bom livro, não participam de palestras, não vê uma live como essa, ó a propaganda aí, não vê as lives aí do Semibsul, né? Então vão estagnando, né? E a igreja vai acompanhando ele, vai parando também. uhum. Ótimo, ótimas dicas. Cuidar-se espiritualmente e intelectualmente. Muitos pastores pararam de estudar na época do seminário, nunca mais pegaram um livro na mão. E cuidado físico também, aí uma dica pro Matheus Rett, hein? Cuidado físico, hein, Matheus? E, e Léo, estamos falando aqui de cuidado espiritual também, uma coisa que eu gosto de perguntar é, tu tem alguma rotina de devocional, algum horário preferido, algum jeito que tu gosta, que funciona bem para ti, de conduzir a tua vida devocional? Como é que tu te organiza nessa área? Assim, eu tenho uma prática, né, de muitos anos já, desde antes de ser pastor, né? Eu sempre gostei de fazer a minha devocional de manhã cedo, logo que eu acordo. Então, como eu sempre acordei Uhum, por volta de 5, 6 da manhã, então esse é o meu horário preferido, né? Um horário que geralmente não tem muito barulho, o movimento assim grande ainda não começou, então eu gosto de estar com Deus em silêncio, então eu prefiro esse horário aí. Então, nesse horário eu tenho uma rotina de leitura bíblica, né? Eu sigo um plano de leitura bíblica, agora eu tô num plano de leitura que estou lendo a Bíblia toda em 120 dias, então eu estou seguindo esse plano de leitura. uhum, Então eu leio a Escritura, eu reflito um pouco, aí eu tenho um tempo de oração, então por exemplo, tenho um diário de oração com os nomes das uhum, pessoas, os nomes das igrejas, os motivos de oração, né, para eu orar todos os dias. Então, eu já tenho tudo anotado ali. Então, à medida que alguém vai, pastor, ora por mim, ou algum amigo está com problema, eu vou incluindo ali naquele dia. Isso me proporciona também ajudar essa pessoa de outras maneiras. Às vezes eu acabo de orar por ela e eu mando uma mensagem, falo, olha, acabei de orar por você no meu tempo devocional, hoje é o dia que eu oro por você, se você tiver algum pedido, você me envia. Então, leitura bíblica, eu tenho um tempo de reflexão, né, a partir daquela leitura, eu tenho um tempo de oração, uma oração direcionada através desse diário, né? E eu tenho também um tempo de leitura, então eu leio aí entre 20 a 30 páginas todos os dias, né, de um livro uhum. do cuidado pessoal. Então hoje, por exemplo, eu estou lendo aquele livro Reset, né? Não sei se você já viu esse livro, né? Então um livro mais voltado para o cuidado pessoal, né? O cuidado comigo mesmo. Então a minha rotina de Uhum. devocional é essa. Todos os dias eu faço essa rotina aí. E aí o cuidado físico eu vou depois, né? Depois eu vou malhar, eu tenho um tempo também que eu estou malhando. Uhum.
Tô tentando aí, né, não desanimar da malhação, mas Uhum, então tô cuidando aí dessa área também. Então, entra os três aí, né? O cuidado espiritual, o uhum. cuidado físico e o cuidado intelectual. Bacana, bacana. E quais são os livros que tu indica? Tu até mostrou um ali uma hora, mas quais são os livros que tu indica para líderes e pastores que querem revitalizar as suas igrejas? Tem aí indicações para nós? Tenho, cara, tenho. Eu separei alguns aqui. Tem um que eu não tô com ele aqui. Eu tentei achá-lo, acho que ele está em casa. O primeiro livro que eu tive contato assim com essa questão da eclesiologia, né, voltando lá no comecinho da nossa conversa, né, Uhum, é o Igreja Tô Fora, do pastor Ricardo Agreste. Eu acho que uhum, ele é um bom livro para gerar uma boa reflexão sobre o que é eclesiologia. Esse livro do Ronaldo Lidório que eu mostrei, ó, Revitalização de Igrejas, uhum, ele é um livro muito bom também. uhum, Ele traz assim alguns questionários, alguns insights muito legais. Esse outro livro aqui, eu li ele na época do seminário e já reli ele algumas vezes, uhum, Revitalizando a Igreja Segundo Deus. É um uhum, livro excelente também. Ele é o Harry Reader, né? Ele já até uhum. esteve aqui em Vitória. Excelente o Que livro legal. dele. E aí, para você trabalhar a questão de eclesiologia, né, por exemplo, tem o Igreja Simples, do Tom Rainer, Uhum, né, que eu acho muito legal. A Treliça e a Videira, né, uhum, do Colin Marshall, do Tony Payne. Aí você vai ter outros livros. Você tem também do pastor Ronaldo, Plantando Igrejas. É um livro uhum, excelente, né, tanto para quem vai plantar igreja, quanto para quem vai revitalizar a igreja. Você tem o Rei uhum, Jesus, né, do Michael Frost. Você tem o uhum, livro O que é a Igreja Missional, do Timothy Carriquer. E aí tem uhum, alguns outros livros aí, a gente pode citar outros, mas eu acho que esses aí uhum, é bom você tê-los, assim, você lê-los, né? Eu acho que uhum, esse livro, A Treliça e a Videira, ele é muito interessante para quem, talvez, se você fosse começar o processo de revitalização, você lê o Treliça e a Videira, você vai identificar algumas uhum, coisas. Depois você uhum, pode ler A Revitalização da Igreja Segundo Deus, muito legal uhum, também. E aí partir para os outros, né, que vão falar mais da eclesiologia para você trabalhar isso com a igreja. uhum. Ótimas indicações. O pessoal que está aí anotando rápido ali com a caneta, não conseguiu pegar todos os nomes, a gente vai postar no post seguinte aqui de tarde, depois da live, essa E lista tem esse completa dos livrinho livros que aqui, o ó. Léo indicou. Tem esse livrinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto ele. Esse aqui, ó. Esse livro é fantástico. Se eu começasse meu ministério novamente, eu acho que todo pastor devia ter esse livro. Eu acho que você, se você quer revitalizar a igreja, plantar a igreja, ou se você é pastor, eu acho que você devia ter esse livro. Aí é um conselho pessoal. É muito bom. Muito bom. É bacana. Qual que é o livro que tu apontou ali? Se eu começasse meu ministério novamente. Se eu começasse meu ministério novamente, tá? Esse aqui é importante também a gente anotar. E, Léo, né, a gente tem uma perguntas aqui de quem estava assistindo. A gente não vai poder ver todas, muitas delas a gente acabou respondendo no decorrer da live, mas tem uma em específico que eu gostaria que tu comentasse aqui no final da nossa live, que para ver se tu tem alguma dica sobre isso, que é o que se pode fazer para a gente agregar colegas pastores e ajudarmos todos indistintamente? Tu tem algum recurso para isso? Tu comentou do Sara, tem alguma outras ideias e iniciativas nesse sentido para pastores aí que estejam nos assistindo e líderes? Eu acho que, assim, infelizmente, o meio pastoral ele é um meio de muita vaidade, né? Pastores às vezes se veem como concorrentes uns dos outros, né? O Guga, né, que fez a pergunta, eu, Gustavo, a gente caminha junto aí através do Sara e a gente não tem essa mentalidade aqui entre nós, né? Entre esse grupo aqui. Mas uma coisa que aconteceu, não sei se você já leu aquele livro O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, né, que ele, quando começou o processo da igreja dele em Buenos Aires, ele começou a visitar os pastores da cidade. Então ele visitava os pastores da cidade, orava com os pastores da cidade, né, ele estava junto com os pastores da cidade. Eu acho que uma boa maneira de você fazer isso, agregar colegas pastores e ajudá-los,
é você ir até eles, criar esse vínculo, né? Porque, às vezes, até dentro da própria denominação, você só encontra os pastores do teu presbitério ou da tua convenção nas reuniões do concílio, nas reuniões da convenção. Mas e durante o restante do ano? Eles fazem aniversário, as mulheres fazem aniversário, os filhos nascem, os parentes morrem. Como é que é esse contato, né? Eles passam por problemas, né? Às vezes a gente só vai ficar Perdão, às vezes a gente só vai ver que um pastor teve problema na igreja durante o ano quando chega na reunião do concílio, da convenção no final do ano. Mas e se a gente tivesse uma estratégia para manter contato com eles? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Ligar para um pastor toda semana. Faz uma lista, né, dos pastores aí que são teus amigos, ou os pastores do bairro, da cidade. Liga para eles. Cada semana você liga para um, para você dizer, estou gastando muito tempo. Cada semana você liga para um, tenta marcar um café, né, tenta ler um livro junto. Eu acho que isso aí é extremamente fundamental. Chama ele para ir na sua casa, vai na casa dele. Né? Eu acho que isso aí é o que vai quebrando essa questão assim de que pastores não conseguem caminhar juntos porque se veem como concorrentes e coisa e tal. É a gente caminhar junto. Né? Então, estreitar o laço, eu acho que isso é extremamente fundamental. Eu, por exemplo, participo do SARA, né? Nós temos 2 retiros de mentoria no ano, então é um momento que nós estamos juntos ali com outros pastores, né? Não só da nossa denominação, mas toda semana eu me encontro durante 1 hora com 4 pastores colegas. Então a gente compartilha, a gente ora, às vezes a gente mais conversa, às vezes a gente mais ora, mas assim é sempre um tempo muito valioso, né? Um tempo de cuidado, um tempo de companheirismo, um tempo de parceria, né? Mas é toda quarta-feira, isso aí é algo constante, a gente já faz isso há mais de um ano, né? Já chamamos alguns Uhum, pastores para participar, eles participaram uhum. um dia e não foram no outro, ou nem Sim, participaram. Então, assim, mas esse grupo aí de 4 continua firme. Você vê como é que bacana. é, só conseguimos com 4. Mas a gente está firme aí, está sempre chamando gente. Mas bacana, isso destaca um pouco algum outro usuário que comentou a importância de ter pessoas que caminham junto e amizades no ministério. Mas, Léo, a gente já passou, já estourou o nosso tempo, mas a conversa está muito boa. A gente poderia aqui, acho que, ficar mais horas conversando se tivesse a oportunidade. Mas eu quero chegar na nossa última pergunta, para a gente encerrar a nossa live, que foi muito produtiva, que é a pergunta: que dica você daria para o Leonardo de 20 anos de idade? Qual seria a dica que daria para ele? Rapaz, eu acho que a dica que eu daria para ele é a dica de Paulo, que eu já citei aqui. Cuida de você. Né? Eu acho muito valioso aquele texto ali, o Rumenig. Deus, Paulo fala, olha, tem que cuidar de ti mesmo para vocês poderem cuidar do rebanho de Uhum. Deus que Deus pagou com o preço do seu sangue. Ou seja, ele diz, olha, o preço que Deus pagou pelo rebanho foi muito alto e vocês precisam estar bem para cuidar desse rebanho que é muito valioso para Deus. Então eu acho que a dica que eu daria para o Leonardo de 20 anos é, olha, cara, tem cuidado de você mesmo, mas em especial, cuide da sua piedade. Eu sempre que eu vou ao seminário, converso com os seminaristas lá, os colegas, eu falo, cara, cuida da sua piedade, não deixa esse relacionamento com Deus, o seu relacionamento esfriar, não deixa ele esmorecer, porque eu acho que ele é a base de tudo, né? O Tom Escol, naquele livro O Amado Timóteo, ele diz que quando o nosso relacionamento com Deus vai mal, né, quando aquele lugar secreto, aquele lugar de oração fica vazio muito tempo, ele fala que é questão de tempo até todo o resto começar a ruir, desabar. Então, acho que esse aí é o melhor conselho para qualquer um, para qualquer cristão, cuidar da nossa piedade. Cuidar da nossa piedade vai nos levar a cuidar do nosso intelecto, vai nos levar a cuidar do nosso corpo, porque a gente vai entender a teologia do corpo, né? Vai entender que a gente precisa aperfeiçoar a nossa salvação, então a gente vai se desenvolver intelectualmente também. Então eu acho que talvez o melhor conselho aí é cuidar da gente, cuidar da nossa piedade. Não é um conselho egoísta, narcisista, mas é um caminho para você poder cuidar do outro. Eu acho que isso é extremamente fundamental.
Ótimo, né? Ótimo. Acho que nessa nota a gente pode encerrar a nossa live. Eu agradeço todo mundo que acompanhou a nossa live, que vai acompanhar ainda. A gente vai disponibilizar essa live para quem quiser assistir de novo ou compartilhar com algum amigo. No podcast do CMBsul, você pode assistir ela, ouvir ela pelo Spotify, ou qualquer outro aplicativo de podcast. No nosso canal do YouTube ela vai estar lá também. No nosso blog vai ter tanto o link para o YouTube, para o nosso podcast, quanto uma descrição, né, dos principais tópicos e destaques aqui da live em texto, para quem quiser ler, retomar, pegar aqui as referências dos livros. Então, várias formas aí de consumir. Aqui no próprio Instagram vai estar também salva a live. Então, várias formas do pessoal consumir esse excelente conteúdo aí que o Léo trouxe para nós. Léo, muito obrigado, cara. Achei que foi muito edificante e isso abençoou e ainda vai abençoar muitos líderes aí com tudo que tu trouxe para nós. Amém, que assim seja. Eu que agradeço o convite, agradeço aí a generosidade, né, a paciência aí, a companhia, né, de todos aí. Um grande abraço aí ao Matheus, tá bom? Nosso querido colega aí. Um prazer conhecê-lo, né, Rumenig? Poder bater esse papo aí com você. Mesmo que virtualmente, prazer conhecê-lo também. Prazer muito grande. Agradecer a minha esposa, né? Eu falei, olha, você tem que estar lá junto, ela tá aí junto. Que Agradecer aí a legal. todo mundo que está com a gente aí. Foi um tempo muito bom. Agradeço mesmo. Foi um privilégio. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. O pessoal também está comentando aqui, muito bom, ótimo. Chegou atrasada, né? Então vai poder assistir de novo. A gente, como eu comentei aqui, a gente disponibilizou em vários lugares. Então, Isso aí. a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Léo também. Tchau. Espero que até uma próxima oportunidade. E Certeza. uma boa quinta-feira aí para todo mundo. Para todo mundo. Abração. Fica com Deus. Abraço.